Excelente. Eu acho que é um tema importante e que bom que a gente possa falar dele, ainda que seja um tema duro, né? Sobretudo para nós, pessoas negras, para nós analistas que atendemos pessoas negras, a gente percebe o quanto elas sofrem, inclusive por certa baixa estima. Essa baixa estima ela não é uma questão individual, uma vontade própria ou um desejo de uma pessoa de se colocar para baixo. Uma espécie de pulsão de morte, né, que está movendo aquela pessoa a se sentir sempre preterida. Isso é real. Né? Isso é real porque a construção do racismo como estrutura de poder discriminatória, que coloca certas pessoas numa condição de inferioridade em relação a outras, esse racismo que cria a categoria de raça para justificar, inicialmente, no processo de colonização, a exploração das pessoas negras, a escravidão desse corpo negro, esse racismo vai ganhar outras configurações, mas ele mantém, do ponto de vista da raça, a noção que as pessoas negras seriam, de algum modo, inferiores. Então, elas não seriam aptas para a modernidade no Brasil, porque elas seriam preguiçosas. Então, toda essa construção que associa a pessoa negra a certa inferioridade ou a certa animalização, ela marca qualquer indivíduo negro, qualquer singularidade negra. Essa construção, ela fez com que a pessoa negra fosse sempre associada à animalidade e aquilo que estaria mais próximo da condição animal, por exemplo, aos esportes, né? Então, não é incomum que você associe pessoas negras com algum sucesso financeiro a elas serem, por exemplo, atletas, né? Como se ela nunca pudesse estar na condição, por exemplo, de um intelectual ou de um grande empresário, etc. Então, é como se esse corpo ele fosse um corpo não aceito do ponto de vista social em certos espaços que eu chamo de aparecimento, ou seja, espaços em que a gente aparece tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público, espaços de poder. Ora, essa construção é tão marcante que mesmo uma mãe, antes de ter o filho, a própria gestação de uma mulher negra, ela já é marcada pela dúvida e pelo temor que aquele seu filho nasça negro. Não é um temor do ponto de vista consciente, evidentemente, mas é um temor que, do ponto de vista inconsciente, aponta para a compreensão de que aquele filho, uma vez negro, certamente sofrerá racismo e nenhuma mãe quer um mal para o filho. Então, isso está atravessando um processo de formação dentro da gestação. A pessoa vem ao mundo e isso vai ser marcado continuamente, porque a discriminação racial com relação às pessoas negras, ela opera justamente pelo fenótipo, pela epiderme. Isso é mais identificável para um processo de discriminação. Discriminar é justamente você separar, segregar, dividir. Então, a discriminação das pessoas negras ela se dá pelo fato de que aqueles corpos são identificados como os corpos de pessoas inferiores. Isso é massacrante para as subjetividades negras. Em várias pessoas negras se subjetivizam, portanto, nessa impossibilidade. É como se fosse uma subjetivação que se dá, uma impossibilidade de uma plena sociabilização, porque a sociedade é racista, e uma impossibilidade de uma plena realização de uma singularidade. Uma vez que você agora é tomado como negro, independente de você ter um talento para isso, para aquilo, é como se a palavra negro te acompanhasse antes de você ser qualquer outra coisa. Então, isso faz com que esse processo de subjetivação ele seja um processo de subjetivação constituído por uma falta que ela construída socialmente. Então, estamos aqui falando de uma espécie de falta ontológica lacaniana. Estamos falando de uma falta que é uma falta que é socialmente colocada como tal. Como se as pessoas negras faltassem, tivessem um déficit de humanidade. Quando isso é uma construção claramente social. Isso tem impacto direto na subjetividade, na questão da percepção de si mesmo e, obviamente, pode levar a processos de depressão. Isso também acontece quando você tem uma pessoa negra numa família em que há pessoas brancas. Ou seja, essa comparação entre o branco e o negro ela se torna ainda mais grave em famílias interraciais, no sentido de que você vai ter um parâmetro dentro da própria família, pai e mãe, de discriminação entre os filhos de acordo com o critério racial. Novamente, isso é inconsciente, não necessariamente os pais e mães estão fazendo isso de maneira consciente, fazendo uma planilha Excel, dizendo, isso aqui é meu filho negro, isso aqui é meu filho branco. Não, mas isso é um modo de operar social, estrutural, que atravessa a formação das pessoas do ponto de vista subjetivo.
Então, é nesse contexto que a depressão pode ser uma espécie de reconhecimento inconsciente de uma dificuldade estrutural de sociabilização que termina colocando a pessoa na condição que a gente pode chamar de condição deprimida. É importante perceber como o projeto brasileiro racista foi tão forte, ao ponto de fazer as pessoas negras quererem negar sua própria negritude. Então, elas faziam um processo de alisamento do cabelo, processos naquilo que é possível de embranquecimento, usando produto de pessoas brancas, comercializados por pessoas brancas, mas que as pessoas negras usavam, tentando se adaptar a esses produtos, para fantasiarem serem aquilo que o corpo delas não é, que é justamente ser branco. Porque o ideal do ego socialmente constituído é o ideal do ego branco, ou seja, o que regulamenta as relações sociais do ponto de vista dos padrões e, consequentemente, daquilo que a gente fantasia como padrão vencedor, é o branco, a branquitude. Então, a branquitude ela termina contaminando as próprias pessoas negras ao ponto de elas quererem, desejarem ser aquilo que elas nunca poderão ser, isto é, brancas. Então, isso gera um conflito e um adoecimento, como diria Neuza Souza Santos, um adoecimento muito grande, porque você termina desejando algo que você nunca será, e ao mesmo tempo você deseja esse algo que você nunca será, você está ao mesmo tempo se negando a si mesma, uma vez que você não é branco. Então a pessoa negra ela sofre muito com isso, e muitas vezes a política pública ela não é dirigida especificamente a essas questões raciais, no que diz respeito, mais especialmente falando, à saúde mental. Então é como se essas questões fossem questões marginais na sociedade brasileira, que é uma sociedade, como você dizia muito bem, né, racista, sem pessoas racistas e sem instituições racistas, quando na verdade elas são racistas, tanto pelo fato de que naturalizam a ausência de pessoas negras nos espaços de poder, quanto pelo fato que elas agem de forma racista a partir do momento que não colocam o racismo no centro da política pública. Então, enquanto você não entender que a política pública brasileira não pode contornar a centralidade dos processos de racialização e discriminação social que foram constitutivos da desigualdade brasileira, a gente tem uma política pública, essa sim, deficitária. Deficitária porque ela não está atendendo e não está parando para ter cuidado com aquelas pessoas cujo processo de racialização as colocou na condição de inferioridade. É nesse contexto que a saúde mental ela não pode prescindir daquilo que o Frantz Fanon dizia, de uma sociogênese. Em outras palavras, é necessário que a gente perceba que a sociedade ela é também, e muito grandemente, a responsável pelos processos de adoecimento das pessoas negras. Então, o adoecimento mental é um adoecimento também social. O próprio Freud já tem compreensão disso, quando o Freud vai começar a escrever sobre cultura, sobre civilização, ele escreve isso por quê? Porque ele entende que aquela patologia que ele está percebendo na clínica, na verdade, é uma patologia social, que certas singularidades expressam essa patologia na clínica, mas essa patologia é uma construção social. Então, o racismo é uma construção social que adoece as pessoas negras. Então, se a gente não tem uma saúde, ou um cuidado com a saúde mental, que seja marcada por aquilo que Frantz Fanon chama de uma sociogênese, ou seja, de uma compreensão de que essa subjetivação ela é marcada por um processo social racista, a gente não vai ter o devido cuidado com as pessoas negras no que diz respeito à saúde mental delas. A gente tem uma tradição de incorporar muito fortemente a cultura americana em vários níveis. E a gente incorporou essa palavra minoria. Sabemos que nós negros, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, somos aqui no Brasil a maioria. A maioria da população brasileira é negra e parda. Isso é importante por quê? Porque, claro que você pode tentar ajustar essa palavra e dizer, não, mas a minoria é política. Não, não interessa. A gente não é minoria. Nós somos a maioria do Brasil. E a questão é, por que se somos a maioria do Brasil, por que em espaços de poder, como, por exemplo, nas escolas de psicanálise, nós somos a minoria absoluta? Essa divisão social pelo viés racial que aprofunda a solidão das pessoas negras. Você falava da Neuza? Neuza disse certa vez para o orientador dela, que é um conterrâneo meu, né, aqui de Recife, Jurandir Freire, e ela disse para ele uma vez o seguinte: eu não tenho mais interesse de falar sobre essa temática porque eu estou escrevendo para quem? Cadê as pessoas negras aqui nas instituições de psicanálise? Elas não estão presentes. Então, é uma solidão que é socialmente imposta pela discriminação racial. Porque as pessoas negras não têm oportunidade. Então, elas não vão estar espontaneamente nas instituições de psicanálise, por exemplo. Ou nas grandes diretorias dos hospitais que trabalham com a saúde mental.
Então, é uma solidão que é imposta socialmente. O mesmo se aplica às mulheres negras, muitas delas mães solos, como você disse. Essas mulheres, elas muitas vezes têm uma rede de mulheres que as suporta, porque ninguém consegue educar uma criança sozinha, né? Tem um ditado africano que diz justamente que para criar uma criança é necessário uma aldeia. Então, o que há, na verdade, na mãe solo é uma ausência dessa figura paterna, e essa ausência muitas vezes está marcada por essa construção social do homem negro como aquele homem que é disponível para o sexo, como aquele homem que não é que é de bebê, né? O que é um paradoxo no Brasil, por exemplo, as pessoas negras terem diabetes, né? Porque nós construímos esse Brasil açucareiro, especialmente aqui em Pernambuco. Ou seja, é esse Brasil que nos adoeceu, nos deu diabetes, que adoeceu nossos lares. Porque quando as pessoas vinham da África para cá, elas tinham as suas famílias amputadas. Elas perdiam esse vínculo familiar da África. Então, a própria sociabilização das pessoas negras, entre elas, e especialmente do homem negro, é marcada por esse processo histórico de fragmentação, de amputamento das famílias. E nesse sentido, portanto, o homem negro termina sendo muito mais, em alguns contextos, referendor, ou aquele que endossa essa cultura patriarcal, porque justamente ele foi marcado e subjetivado por isso. A começar quando era criança, em que o pai agia de forma muito própria, né? Vestir essa fantasia do homem negro sexualizado, do homem negro cachaceiro, do homem negro vagabundo. Então, essa fantasia que é criada pela branquitude, ela termina sendo incorporada pelas pessoas negras, especialmente pelos homens, e que desemboca numa dilaceração das famílias. Então, o desafio que a gente tem que ter é identificar o racismo como uma das causas da dissolução dos vínculos familiares no que diz respeito à função paterna. A função paterna. Então, de alguma forma, é reconfigurar a própria masculinidade negra a partir da discussão, portanto, de masculinidade atravessada pelas questões de racialidade. Eu escrevi um livro que é Negritude sem Identidade. Nesse livro, eu vou mostrar como podemos fazer a passagem do pardo para o negro. E eu me coloco nessa condição, por ter menos marcadores de negritude em relação a outros colegas meus, pessoas negras retintas, com cabelo crespo. E nesse livro eu tento mostrar que havia, na verdade, um pacto entre as pessoas pardas pelo fato de que elas vestiam melhor a máscara branca, como diz o Fanon. Ou seja, elas vestiam melhor essa fantasia de que poderiam se passar por brancas, ainda que fossem negras. O fato das pessoas pardas terem essa passabilidade, como a gente usa a expressão técnica, né, uma passabilidade, ou seja, passa por mais ambientes que as pessoas negras retintas, construir a fantasia de que a gente poderia ser colocado na condição de branquitude. Mas a branquitude sempre vai lembrar a gente, que é pardo, que nós não somos brancos. E não ser branco no Brasil significa dizer que você é negro. Negro misturado com indígena, claramente, é o meu caso, por exemplo, não é? E até misturado com pessoas brancas também, que também é o meu caso, mas é negro no sentido que o que compõe, por exemplo, meu arco familiar é a negritude. E é nesse contexto que você faz sentido que a Neuza Santos fala de tornar-se negro. Tornar-se negro é um processo. Para algumas pessoas que são negras retintas, que nasceram em comunidades muito carentes, foram vulnerabilizadas, essa negritude chega muito rápido. Porque ela vai sofrer racismo o tempo inteiro. Para pessoas que não estão nesse contexto específico, essa negritude é também um processo. É um processo de se ligar àqueles que foram vulnerabilizados historicamente, ou seja, é se reconhecer mais vulnerável do que as outras pessoas, o que não é fácil para a gente na cultura capitalista, que você tem que ser super poderoso, super potente, etc. Isso não é fácil. E, por outro lado, é reconhecer que você historicamente sofreu racismo, ainda que você não tenha se dado conta. E uma das formas mais claras do racismo com relação às pessoas pardas é o racismo recreativo. Ou seja, mesmo que ela não tenha uma batida policial que vai dirigir a uma violência específica a você, ainda que isso exista também, o racismo recreativo vai lembrar que você é negro e não é branco. Então, pessoas como eu, que nunca se reconheceram como brancas, que obviamente não podem ser tomadas como brancas, nem pelas outras pessoas, nem por si mesmas, se reconheciam como pardas, em forma de moreno claro, moreno do cabelo liso, moreno X ou Y. Como diz o Clóvis Moura, né? Você tem uma extensa taxonomia das pessoas negras, mas o fato é que elas todas são negras. Então, essa negritude que é diversa, que faz nos diferenciar uns dos outros, umas das outras, não pode obliterar o fato de que nós somos negros.
E assumir isso não é uma forma de empobrecimento do ponto de vista psíquico, pelo contrário. É assumir uma vulnerabilização que esses corpos sofreram historicamente, mas é assumir também uma alegria e uma forma de resistir, de agir no mundo que é própria da negritude, que é uma forma de agir coletiva, que é uma forma de agir na dança. Se a gente pensa, por exemplo, a capoeira é um ato de resistência que inicialmente é a luta. O frevo é um ato de resistência que inicialmente também está ligado à luta. Então, a pessoa negra é essa pessoa que é capaz de lutar e elaborar seu sofrimento pela dança, pela música, pela produção artística. A gente meio que sublimou, em certa medida, essa brutal violência que sofremos para uma elaboração muito mais criativa e muito mais artística disso tudo. E essa elaboração é contínua, porque o nosso sofrimento ele é contínuo. Então, de alguma forma, esse adoecimento que de fato existe e que passa pelo processo de racialização, ele também não é uma condenação perpétua às pessoas negras. A gente está o tempo todo resistindo, desde o primeiro processo de colonização até hoje. E essa resistência é feita sem que a gente se mergulhe necessariamente numa depressão sem fim. A gente também faz coisas com uma arma fundamentalmente importante e quente, que é a felicidade. Eu diria para as pessoas negras, se elas puderem, tiverem condições, façam análise. E nunca desistam de si mesmas. A vida ela é marcada por um processo de impermanência. As coisas mudam a despeito de nossa vontade. Então, aceitar essa mudança é aceitar a possibilidade, mesmo na condição depressiva, de que, em outro momento, isso pode se configurar de maneira dissonante, ou diferente do que está atualmente nos adoecendo. Então, a grande mensagem que eu poderia deixar para vocês, para meus irmãos e minhas irmãs, é que o nosso corpo, que hoje pode estar doente, é também o lugar pelo qual nós resistimos historicamente a todas as atrocidades que nos foram impostas. É o nosso corpo que é ginga, que é roda e que gira para fazer tudo girar com ele. É isso.